Aí, tá tudo lento, tá tudo lento. E aí, boa noite, pessoal. Para quem eu não falei boa noite ainda, eu estava conversando aqui que hoje o meu HD deu problema, né? Eu não sei se o problema foi o HD ou se o problema fui eu. Provavelmente fui eu. Né? A gente fica abrindo um monte de coisa e daí dá pau aqui no negócio. Bom, então se você está vendo esse vídeo gravado, gente, pode ser que o meu áudio esteja em não sincronismo com o vídeo, tá? Por quê? Porque é problema de processamento. Meu computador está muito carregado aqui e eu estou com o PowerPoint aberto, com um monte de coisa aberto aqui e talvez dê problema. Então já estou pedindo desculpas a vocês por causa disso. Mas vamos continuar, se vocês se lembram, né? Esse nosso curso aqui é um curso de joguinho, né? Então a gente tem que fazer joguinho, preparar joguinho. E uma coisa eu já falei para vocês, nós, às vezes, nós tendemos a pensar que a parte técnica é mais importante do que o joguinho. Né? E a gente estava começando a ver na aula passada que, de uma certa maneira, a parte técnica ela não é tão importante assim. Né? Existem outras coisas que a gente não dá tanta importância, mas que talvez sejam mais importantes para qualquer jogo. Né? Uma das coisas que a gente começou a falar, talvez eu deva ter passado antes, bem por cima, é assim, é sobre o roteiro, né? Então, nossa, professor, mas joguinho tem roteiro, não é cinema. Então, não é bem assim, né, gente? A gente vai ver que a importância do roteiro de um jogo talvez seja até mais importante do que os efeitos visuais que a gente possa colocar com toda a técnica que a gente saiba. Né? Por quê? Porque você pode fazer um jogo maravilhoso, muito bem acabado, com todas as características de tecnologia que você possa reunir, mas se o jogo é uma porcaria, filho, ninguém vai jogar. Bom, então vamos tentar continuar, porque a gente partiu, eu lembro, na aula passada, lembro nada, né? Sou mentiroso. Acabei de ver agora no PowerPoint, que a gente acabou de seguir aquele lance assim de como projetar, né? Como fazer um jogo. Então deixa eu... The Witcher. Esse The Witcher não é uma porcaria, Michael? Como que foi esse jogo aí? Conta pra mim enquanto eu vou... O jogo é maravilhoso. Então, tem uma história muito da hora. Tá, então deixa eu marcar essas coisas que vocês estão falando para mim. História da hora. Beleza. O jogo tem que ter uma história da hora, porque se não tiver, quem mais? Quem mais se atreve a falar alguma coisa? Bom, creio que o jogo também tem, se for um dos opcionais, multiplayer, para você ter interação com seus amigos. Multiplayer, multiplayer para ter interação. Enredo também? Em rede? Tá. Eu não acho que o multiplayer seja importante, porque tem vários jogos que possuem uma franquia incrível hoje em dia e não possuem multiplayer. Tá. Exemplo, a série The Elder Scrolls e Fallout. Tem muito e não tem. Mas se tem, fica bem mais da hora, né, mano? Ah, sim, mas tem alguns que não precisam para ficar incrível. São bons também. Eu vou colocar aqui o que tá falando. Eu acho que tem que ter uma linearidade, depende muito. Se o jogo, pra mim, se não tem uma linearidade a seguir, acho que fica meio bagunçado demais. É que também depende se o jogo foi feito para isso. O Skyrim, ele é incrível sozinho, mas se você tenta instalar mods de online, imagina um bagulho que isso dá problema. Nossa, eu não terminei Skyrim até hoje, cara. Puta merda. Já terminei então, mais de 10 vezes. Tipo assim, o jogo tem que ter uma linearidade a seguir.
né? Porque senão fica meio esquisito. Assim? Não, vírgula, fica Não, não que fica esquisito, fica sem pé nem cabeça. Não dá pra entender nada. Tá É, bom. pro cliente final fica difícil de você entender a história do jogo. Quem mais está falando? O Enzo falou de jogabilidade boa. Vamos colocar aqui, jogabilidade boa, né? Gráfico, Ó, eu vou colocar jogabilidade, mas eu vou colocar aqui entre aspas, tá? Porque é um conceito, né, meio esquisito, assim, tá? O que é jogabilidade a gente tem que discutir um pouco mais, tá? O que mais? Tem alguns jogos que a linearidade também não vai importar muito. Gmod é um exemplo. Eu não vou falar o nome aí do Michael, porque não pode, né? Mas ele tem que falar que tem que matar a capeta, o jogo. Não pode falar porque, né? Nossa senhora, eu escrevi capeta e o negócio corrigiu, mata capeta. creio que o jogo tem que É só você falar que conseguir escolher entre as decisões. O jogo que você consiga cada decisão sua importe lá na frente. Aham, ó, alguém falou também colocar uma história boa para trazer mais vontade de jogar e continuar jogando também, né? é importante não fazer um jogo estilo The Sims, que para você comprar para você ter um aspirador, você tem que pagar R$40. Jogos pay to win. Tem que ser barato, então. É isso. Acessível. Não, isso não é barato. O The Acessível. Sims. Jogos O The acessíveis. Sims, presta atenção, professor. O The Sims, as DLCs em si é muito mais caro que o próprio jogo. No total dá mais de R$1.300. Ah, é? Caraca. E aí a companhia mais mercenária, todos os jogos dela praticamente é pay to win. Não tem como você jogar sem comprar as coisas. Não pode ser mercenário. Tá bom. Não. E eu acho que a acessibilidade do jogo também é importante, né? Você tá pensando em que grupos tem que fazer para um jogo bem otimizado. É bem importante também. Varia, o que pesa mais na otimização do jogo é a qualidade gráfica. Quando você tem uma qualidade gráfica absurda, você começa a limitar os públicos que vão consumir do seu conteúdo. Tá. Eu digo assim, porque, por exemplo, o Cyberpunk, mesmo quem tem os computadores muito bons, ainda tava tendo uns bugs gráficos e tal. Acho que Red Dead também. se ter uma qualidade gráfica boa, você garante, pelo menos quem tá comprando tem um produto de qualidade, né? Eu acho que o cara vender o jogo como revolucionário e no final não sei o que estão prometendo, né? Esse bagulho da qualidade gráfica não vai influenciar o pessoal que você tá mirando. Porque assim, hoje em dia tem aqueles jogos do Mario 3D, que é um bagulho incrivelmente bonito, mas é visado para adolescente e criança. Enquanto tem outros que é 2D, só que é coisa para adulto, por conta que é um bagulho muito violento ou outras coisas. Sim, eu não acho que gráfico seja um requisito mínimo. Acho que é mais uma questão de você ter uma imersão no jogo do que ser 100% gráfico. Isso depende muito da proposta do jogo também. Principalmente fosse os simuladores tipo esporte, corrida, essas coisas. Acho que é mais a imersão do que a qualidade dos gráficos. Entendi. Bom, qualidade de gráfico influencia muito na computação, né? Então, assim, quando você vai fazer um projeto, tecnicamente, você tem que entender, a primeira coisa é o seguinte, qual é o tipo, né, de utilização gráfica que você vai fazer. Por exemplo, se você vai fazer polígonos, por exemplo, quadrados, cubos, né, esses caras vão ser importantes do lado de fora e do lado de dentro, ou só do lado de fora? O negócio vai ser sólido ou vai ser só casquinhas? Isso tudo é parte de computação, mas beleza. Eu acho que influencia, tá? Acho, né? A gente vai ver isso daí ao tempo. Quem mais colocou? O Bruno colocou multiplayer, gráfico muito ferrado, tal, Ubisoft é bug, Ubisoft. Se for ver multiplayer, é feature, cara, do jogo. Se for ver multiplayer, é bom ter gráfico bom, porque isso atrai pessoa. Mas se for ver um jogador profissional, essas coisas, eles vão sempre deixar os gráficos no mínimo, com renderização no máximo, para
poder ver o máximo possível. Tem uma jogada aí, né? Bom, moçada, só para vocês entenderem, a pergunta que a gente colocou antes da gente começar a discutir aqui, né, era assim, né, o que faz um jogo ser bom? Né? Mais ou menos isso. É isso? Foi mais ou menos nisso que a gente se pautou, né? E daí tudo isso que vocês falaram, eu marquei aqui, a gente vai usar isso daqui um pouquinho, tá? Agora, imagine o seguinte, vamos abstrair um pouco essa parte do que faz o jogo ser bom e vamos pensar num jogo. Vamos tentar inventar um jogo agora, assim, entre a gente, assim, de bobeira, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, inventando o jogo. Tá? Agora vamos colocar a nossa criatividade para rodar, né? O que é importante, então, no jogo? Bom, vamos inventar ele. As partes técnicas, vamos deixar para trás que técnica a gente contrata um cara aí que faz programação e faz para gente. Assim, tem alguém aí que é bom para caramba para fazer gráfico de joguinho, domina para caramba todas as ferramentas. Beleza. Alguém que manja de Blender. Isso daí, a técnica para a gente não importa ainda, né? O que a gente está pensando aqui é no jogo, né? O que vocês acham? Ó, vou dar um negócio aqui para melhorar para nós, tá? Ó, vamos fazer um jogo voltado para a área de educação, tá? Por que um jogo para a área de educação? Vou dar um motivo só para a gente começar a direcionar, né? Porque não tem jogos bons que ensinam. Por exemplo, eu vi no Minecraft, tem um jeito lá de você colocar programação lá dentro. Então tem portas lógicas, dá para você montar coisas e fazer as coisas funcionarem. Tudo bem, Minecraft então poderia até ser voltado para a educação, tá? Mas aí, o que mais a gente precisa quando a gente vai fazer um jogo? Já tem um tema. Uma ideia super original, professor. Simulador de apagador de lousa. Ideia super original. Simulador de apagador de lousa? Para que eu vou usar isso no jogo? Você acha um jogo que simula apagador de lousa? Explica melhor essa ideia sua. Não, só falei para falar, não é para só para fazer uma brincadeira, não é para isso colocar, não. Original. Mas não sei, não vai que surge alguém aí que pega essa ideia sua e... Como que é? Pô, o pessoal tá falando um monte de coisa aqui, mas o que eu pedi mesmo, nada, né? Ó, já tô sabendo que o Jean joga Minecraft, né? Simulador, ó, tá vendo? A sua ideia foi legal. Já tem um que colocou aqui, ó, simulador para correr na quadra e ficar esbelto. Ah, meu Deus do céu. Ô, professor, não sei Bolinha de se papel. Bolinha de papel, fala. não sei se poderia cair também como jogo de educação mais uma vez. Eu vi uma reportagem que tinha um professor que pegava, tipo, situações de jogo e colocava na matemática. Por exemplo, ó, o personagem jogava o poder dele não sei quantos quilômetros por hora, em tanto tempo. Acho que poderia cair para fazer um jogo assim, né? Aí, conforme você ia acertando os cálculos, seu personagem avançava. Cálculos. Tá, beleza. Que mais? Simulador de sopa de macaco.
Putz, o que é isso, cara? Deve ser... briga de bar. Briga de bar acontece na educação também. Bom, Pensando num app para criança, poderia colocar algo que estimulasse a reciclagem, a importância da preservação dos recursos naturais, importância da da reciclagem e a preservação. preservação dos recursos naturais. Algo mais interativo, em que a criança pudesse, sei lá, se vista num ambiente em que ela tem as tarefas de recolher, sei lá, 10 garrafas PET e depois Entendi. poder demonstrar, sei lá, processo de reciclagem. Tá. Bom, beleza. Vamos parar por aqui, porque a gente já tem algumas coisas, né? Essa maneira, vocês acham que essa maneira de a gente tentar fazer um jogo é uma maneira eficiente? Tá? Aí você tá tendo um brainstorm, né? Agora. Então, agora eu queria fazer uma outra pergunta. Você acha que é eficiente isso daqui? Acho que sim. Então, sim. Tá, eu concordo com você, mas eu vou colocar assim, ó, depende de quem está liderando. Tá? Na realidade, tá? Quando a gente... Na aula passada a gente chegou aonde aqui? O que faz um jogo ser bom? Tá? Eu vou até passar aqui para cima. Nossa, ficou uma bagunça isso daqui, hein? Nossa, ficou de cabeça para baixo. Putz, que coisa chata. Deixa eu diminuir aqui. E agora ficou pior ainda. Vou trazer para cá. Não vem? Vem, sim. Bom, então, para desenvolver um jogo, na aula passada, a gente chegou nessa parte aqui, ó, tá? Usando... Bom, primeiro que para desenvolver o jogo, a gente tem que usar um monte de conhecimento que não necessariamente é um conhecimento que a gente vai adquirir numa matéria, apenas numa matéria de desenvolvimento de joguinho, tá bom? Então, para desenvolver um jogo digital, a gente vai ter que usar muito a criatividade. Isso eu tenho certeza que ninguém vai discordar, tá? Porque, como eu estou falando, então ninguém tem que discordar. Bom, a gente precisa ter, cara, conhecimento de artes. Arte mesmo. Cara, análise, poder de abstração, entender o que é uma obra de arte, etc. Antropologia, cara. Antropologia, por quê? Porque, cara, a gente vai lidar com relacionamentos dentro do jogo. Não só relacionamento entre personagens, mas relacionamento entre os personagens e as pessoas que estão jogando, tá? E nada mais justo do que a gente entender um pouquinho de relacionamento entre pessoas, né? Para que a gente consiga fazer um jogo que talvez seja mais atrativo. Alguém falou lá, não, vamos fazer um negócio aí para tentar educar as crianças com relação à natureza. Legal. Só que como a gente vai desenvolver algo que atraia a criança, né, para que ela aprenda com aquela atividade que a gente está propondo, né, através do estudo do quê? Da criança, de como as crianças aprendem, como elas se comportam, e assim vai. Até de psicologia, gente, é importante a gente aprender. Por quê? Cara, eu não vou dizer que você tem que sair daqui e começar a ler Freud, né, porque Freud explica muita coisa, mas talvez não explique muito no caso de jogos. Mas, se você tiver um conhecimento de psicologia humana, de como que a gente entende as coisas, como que as coisas se processam na nossa cabeça, vai ser tão bom para você enquanto pessoa, né? Mas também vai ser muito útil para a gente fazer joguinho, né? Joguinho, que agora eu já não vou nem chamar de joguinho. Eu acho que agora já está no momento da gente chamar de jogo mesmo, né? Porque agora a gente não está pensando, talvez, só na parte técnica. A gente está pensando na parte antropológica, na parte psicológica do jogo, tá?
Bom, só que só isso, saber antropologia, psicologia, conhecer arte, ser muito criativo, só isso também não vai fazer o joguinho ficar legal, ficar 10, tá? Porque a gente tem que ter algumas técnicas, tá? Uma das que a gente vai ter que ter é uma técnica que a gente pode chamar de algumas técnicas computacionais, né? Os caras aí, vocês mesmos estavam dizendo, poxa, tem que prestar atenção no gráfico, quando o gráfico é muito pesado, se o jogo está sendo jogado em rede, então a gente tem que entender um pouquinho de rede para saber o que é o atraso na rede, né? Por que um cara dá um tiro na cabeça do outro num jogo, o cara que é bom mesmo, ele consegue acertar e consegue matar o cara rápido. Mas isso tem a ver também com a rede, né? Aquele conceito que todo mundo chama de lag, né? Lag para mim é perna, né? Lag. Não, mas não é lag com E, é lag com A, né? Então, o que é o lag? Vamos tentar entender, mas isso faz parte da técnica, tá? Mas, independente de todas essas coisas que a gente vai ver aos poucos durante o andamento da nossa discussão aqui desse curso, tá? Uma das técnicas que o pessoal usa para fazer desenvolvimento de jogo é exatamente a técnica que eu estava usando no início da aula com vocês. E eu usei a técnica para duas coisas, tá? Essa técnica alguém até falou aí, porque já deve ter conhecido em outras áreas, né? Que a gente chama de brainstorming, tá? Então, literalmente, o brainstorming, ou toró de perpite, né? Que a gente chama, tá? Esse negócio, ele é muito utilizado, né, em ambientes muito criativos para você desenvolver ideias, desenvolver jogos, tá? Então, eu diria que mais do que uma técnica de dinâmica de grupo, tá, é uma atividade para explorar a potencialidade criativa tanto de um indivíduo quanto um grupo. Bom, isso daqui não sou eu quem disse, não, tá? Isso daqui foi o pessoal que estuda aí, que fala, você tem que ensinar isso. Então, tá aí, ó. Tá? Beleza, então vamos ver, né? O que é essa técnica, tá? E a gente já viu duas utilizações dela hoje na prática, no início da aula, tá? Bom, como toda técnica, né, a gente diz assim que o brainstorm precisa de algum ingrediente, né? Então precisa de um ou mais cérebros, precisa de um líder, tá? E precisa de liberdade. Olha só, esse líder aqui não é o cara que manja mais, não é o cara que é o líder de liderança, não sei o que lá. É o cara que vai controlar essa atividade de brainstorming para que o jogo que as ideias comecem a fluir, tá? E ele tem que seguir alguns comportamentos. Então, essa técnica que a gente usou aqui ou a primeira etapa, né, do brainstorming, vamos dizer assim, que é você jogar as ideias num quadro para que a gente discuta posteriormente com mais calma, né, todas as ideias, tá? Você viu que eu até coloquei briga de bar aqui, porque alguém colocou no chat, daí teve alguma pessoa que discutiu, falou, pô, mas briga de bar é para educação, tá? Ou bolinha de papel, pô, daí um outro pode ter pensado, cara, mas bolinha de papel, o que tem a ver bolinha de papel com educação? É que numa sala de aula todo mundo joga bolinha de papel, né? Então, mas o líder, então, o que ele tem que fazer? Ele tem que deixar as ideias fluírem. Esse não é o momento de ficar discutindo se briga de bar tem a ver com educação, ou, sei lá, bolinha de papel tem a ver com o jogo, com essa ideia que a gente está tendo, tá? Daí alguém falou app para criança, né? Pô, eu falei educação, deixei muito genérico, né? Mas podia ser um aplicativo para
para pessoas que estão querendo aprender como desenvolver jogos digitais. Concorda? Não sei. Tá? Simulador para treinar quando você virar aquele tiozão do bar. Ô, filho, Bruno, eu já sou tiozão do bar. Eu não frequento o bar porque não é um ambiente que me agrada, né? Jogar sinuca, tomar cerveja e ficar discutindo de mulher, futebol e religião. Tá? Eu preferia outras coisas mais úteis para minha vida, tá? Mas eu já sou tiozão de bar. Entendeu? Eu preferiria ficar fazendo... usa aí a criatividade de vocês. Aí. Tá? Bom, daí, cara, tem uma aula inteira que a gente poderia discursar aqui sobre brainstorm. Tem gente que faz curso de brainstorm. Tem o método da cumbuca, tem o método... Cara, tem trocentas milhões de técnicas que a gente pode fazer, tá? Para desenvolver as coisas utilizando o brainstorming. Tá? Vocês mesmos devem utilizar isso daí até de uma maneira empírica, quando vocês estão discutindo trabalho em grupo, por exemplo, como que vai fazer, o que que vai fazer. Então, algum observador, né, porque, como eu sempre falo, a ciência, gente, a ciência, não é essa ciência que o pessoal está falando para a gente. Né? A ciência, ela observa as coisas. Tá? Ela aprende com as coisas. Não é a ciência que manda as coisas acontecerem. Então, por observação, algum cientista, né, observou que as pessoas discutem ideias. E daí ele falou assim, olha que maravilha. Poxa, então eu vou tentar colocar isso daí de uma maneira organizada e vou dar um nome para essa porcaria e chamar de brainstorming. Né? Porque daí eu vou criar um método, né? Tem gente que cria esses métodos e resolve dar o próprio nome, né? Que nem Ishikawa, ele fez um diagrama de relacionamentos, tá? Que ele deu o nome dele, cara. Diagrama de Ishikawa, porque eu sou Ishikawa, o diagrama que inventou fui eu. Os outros fizeram a mesma coisa, talvez a mesma ideia, chamam de espinha de peixe, tá? E a gente pode até utilizar esse diagrama para melhorar a organização do nosso brainstorming. Cara, é muito louco isso, né? Aí você fala, pô, César, mas isso daí é administração de empresa, qualidade, né? Planejamento e controle, sei lá o que... Mas, então, gente, se a gente for pensar que a produção de um jogo não é só a parte técnica, conhecimento de programação, mas tem muitas áreas envolvidas e a gente até já tínhamos chegado à conclusão de que uma das partes mais importantes do jogo, que até suplanta a parte técnica, é o enredo. Porque se o jogo não tiver um bom enredo, ele fatalmente vai estar fadado ao fracasso total. Mesmo que você tenha dinheiro. Tipo assim, a pessoa para cantar, ela tem que ter o dom do canto. Não adianta você pegar um homem, né, vestir ele de mulher, né, deixar ele bem gostosão, colocar na televisão, na televisão que tem mais audiência na face da Terra, tá? Juntar um monte de grupinho aí para dar uma empoderada nessa pessoa, tá? E falar que é um cantor. Né? Por quê? Porque não adianta. Por mais que você tente, né? E tem técnica para isso, você afina a voz, você coloca, afina, né? Não afina de afinar, né? Eu estou falando mal, não de deixar a voz fina que nem de mulher. Mas dá para fazer também, você tem sintetizador, filtros que você consegue fazer para melhorar, até para deixar mais a tonalidade um pouco mais agradável ao ouvido e tal. Mas não vai ficar legal. Você concorda? Então, é assim, as coisas têm que ser naturais. E daí alguém, um observador, observou as pessoas e testou a sua observação e chegou à seguinte conclusão, de que para você realizar um brainstorming da maneira que deve,
Vou pegar aqui, copiar, Ctrl C, e vamos aqui, Ctrl V, por aqui em cima, aumentar o tamanho para ficar grandão, porque a gente gosta de coisa grande, tá? Como que funciona, então, o brainstorming? Aquilo que a gente fez no começo da aula tem uma técnica para fazer, tá? E depende muito do líder conhecer a técnica. O cara não precisa nem ser líder nato, aquele cara que já nasceu para mandar nos outros, né? O líder não manda, o líder vai e os seus seguidores o seguem, né? Nossa, filosofei hoje, hein? Mas tudo bem. Como que vai ser esse negócio, então? Para fazer um brainstorming, você, como líder, tem que dar aos participantes uma visão detalhada do problema em questão, coisa que eu não dei, porque senão não ia dar tempo, né? Eu fiz só de brincadeira aqui para ver se a gente dava uma introdução aí na aula, né? Ao longo, a gente marca uma reunião, um encontro, e tem que colocar, pô, eu estou pensando em criar um jogo para educação, porque por causa disso, tá? O público-alvo vai ser esse, o nosso cliente está querendo que a gente use tal tipo de gráfico, porque ele acha que tem que ser melhor, só que a gente está aqui aberto a total solução, inclusive críticas, com relação à própria ideia do cliente. Porque às vezes o cliente pede para você uma coisa e nem ele sabe o que ele quer. Ele vai no... né? Tipo assim, eu quero. É que nem marketing, né? O cara quer que faz um logo para ele. Ele chega para você e faz um logo para mim. Daí você fala assim, tudo bem. Como que você chama? César? Beleza, César. Com 2 estrelinhas. Puta logo, legal. Não é bem assim, né? A gente sabe que por trás disso o cara quer saber o que o cara faz, para que serve, o que ele quer transmitir com aquela imagem, né? Que público que ele quer atender. Então não é assim fazer. Bom, ao longo do encontro, então, as pessoas devem se ater ao assunto em questão, sem perder o foco. Eu acho que eu não seria um bom líder de brainstorming, porque eu perco o foco direto, cara. Sabe, eu tô falando de joguinho e daqui a pouco eu tô falando de briga de bar. Depois eu vou falar de Ishikawa e depois eu volto pro joguinho. Perdi o foco, né? Mas a ideia é essa, não pode perder o foco. As pessoas devem se sentir confortáveis, tá? Confortável em todos os sentidos. Confortável no sentido de estar confortável mesmo, né? Tô tranquilão, beleza. Num lugar assim que não vai ficar doendo as costas, saca? Aquele negócio, tá? Mas confortável no sentido também de estar com um grupo de pessoas, assim, se sentindo à vontade, não sendo pressionado, tá? Assim, o líder tem que fazer isso, tem que criar um ambiente legal, mesmo que você não conheça as pessoas que estão participando, porque muitas vezes você pode ser chamado a participar de uma equipe aí para desenvolver algum jogo e não conhecer as outras pessoas da equipe, porque o cara pegou um cara lá do Paraná, um cara do Rio Grande do Sul, 2 nordestinos, um cara do Amazonas, um cara do Acre, entendeu? E colocou todo mundo com culturas diferentes, com ideias diferentes, né? E daí ele tem que arranjar um jeito ali para dar um cafezinho, fazer uma festinha, sei lá, dar um pirulito para cada um lá, para todo mundo ficar contente, tá? E se sentir confortável ali, tá? Fora do contexto do ambiente de trabalho, né, pode levar as pessoas a pensar de maneira diferente. Poxa, então, pode ser que ao invés de fazer na empresa, o cara resolva fazer dentro do... sei lá, aluga um hotel, né? Um hotel, fazenda, né? Ambiente diferente, vai para a piscina, chega no meio lá da piscina e fala, moçada, tá? Agora vocês têm que guardar o pirulito, porque a gente vai entrar na piscina e na piscina não pode nadar
um pirulito, mas dentro da piscina, ali na descontração. Pô, e o joguinho? Que tal a gente fazer? Vamos fazer um brainstorming aqui? Talvez flua melhor. Por isso que tem ambientes criativos, né, que nem a Google, por exemplo, que a gente sabe, né? Tem muitas empresas que têm esses ambientes criativos para deixar a pessoa que vai pensar, né, tá mais confortável. Tá? Minutos antes do início do negócio, da atividade, tá, é importante orientar os participantes a alimentar a mente. É claro, eu não usei a técnica, né, mas a ideia seria assim, moçada, vamos pensar, sei lá, em alguma coisa aí, começar, que nem se o brainstorming é com relação ao joguinho para educação, a gente poderia, sei lá, fazer alguma coisa diferente aí, para alimentar a mente das pessoas que vão participar desse brainstorming. Tá? Dar uma revisada em tudo que a gente sabe sobre o problema, ou até ler um estudo de caso sobre a solução de um problema. Podia levar, né? Ó, o cliente quer alguma coisa, um jogo de educação, e tem esse jogo do Sesame Street, aqui do Vila Sésamo, que deu essa ideia, que despertou essa ideia no cliente, e é isso que ele quer fazer. Então, aprender a contar em inglês, né? Ou seja, daí, quando a gente está fazendo isso, a gente também está subsidiando, né, alimentando a mente com possíveis soluções. Tá? Só que tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes, quando você pega um estudo de caso, você simplesmente fixa a ideia da pessoa naquela solução que você está apresentando. Tá? Então, eu não sei se é muito bom a gente colocar um estudo de caso, porque daí você vai guiar inconscientemente até a solução da pessoa. Isso é muito usado por político, né? Junta todo mundo, né? O cara está querendo fazer um negócio, já está com o negócio na cabeça. Daí ele fala assim, vamos fazer um brainstorm. Tem chefe, gente, que usa isso. Tá? O cara é craque em fazer isso. Ele quer que a empresa siga por um caminho. Daí ele chama um monte de gente, vamos fazer um brainstorming. E ele é o líder, né? Daí ele fala assim, então, a gente gostaria de atacar o problema da limpeza na empresa. Tá? Só que para isso, ele passa 3, 4 vídeos de 4, 5 empresas que funcionam do jeito que ele quer que a tua empresa funcione. Tá? Quando ele está falando, ele sempre direciona para aquele lado. Pô, o resultado do brainstorm, você acha que vai ser diferente do que o que ele quer? Então, moçada. Bom, beleza. Tá? O intuito é inspirar as pessoas, não direcionar, tá? Não querer que as coisas sejam do seu jeito. O líder deve assegurar que todos tenham oportunidade de expor suas ideias. Tá? Então, mesmo aquele cara que está lá e não quer opinar. Né? Que nem aqui eu vi que tem algumas pessoas que estão muito propensas a participarem, né, de uma discussão, mas tem outras que não se sentem confortáveis. Tá? Por quê? Porque eu vou colocar a minha visão aqui no chat e vai ficar gravado para a eternidade, e daí os caras vão tirar sarro de mim porque eu sugeri uma coisa. Tá? Bom, eu também não vou falar pelo mesmo motivo, porque senão os caras vão cair de pau porque eu tenho uma ideia aqui que é louca. Cara, às vezes, das ideias mais ridículas, surgem grandes descobertas. Então, o líder deveria, mesmo se tiver pessoas assim, que ele, até pela percepção dele, pela experiência dele, pela visão de mundo que ele tem, ele podia captar, né, algumas pessoas assim, e ver que aquela pessoa está um pouco constrangida, tá? E daí arranjar, com a experiência dele, uma maneira de extrair daquela pessoa uma ideia, tá? Uma fala, uma resposta, alguma coisa que vá tranquilizando essa pessoa, tá? E inspirando essa pessoa a também se sentir à vontade e confortável o suficiente para expor as ideias que ela tem.
né? Porque às vezes você tem 80 caras participando e tem um que não fala porcaria nenhuma. Mas a ideia que o cara tem, cara, putz, sabe, ia resolver todos os problemas. Só que ele não fala porque ele tem medo, ele tem receio, tá? Colete ideias ruins. Cara, ninguém tem que julgar na hora que está escutando uma ideia se a ideia é ruim ou é boa para aquele momento. Ali não é o momento de você fazer isso daí, tá? Todas as ideias devem ser cooptadas, tá? Ó, é estritamente proibido julgar, refrear ideias, tá? Discutir na hora, tá? Por quê? Porque nem todo conflito é construtivo. Cara, todo mundo fala, não, é na divergência que surgem as soluções. Legal, são realmente nos conflitos é que nós aprendemos. Entretanto, existem momentos corretos para haver conflito. Conflito, conflituras. Vocês entendem, né, gente? Pô, no momento da aula não é o momento para a gente brigar, né? A briga de bar tem que acontecer no bar, não na onde a gente está pensando em fazer. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira.
Você tá me ofendendo. Vou te processar. Eu tenho nada a ver com isso. Dá aula aí, Jean. Tô, velho. Vai lá, cara. Tô rachando, velho. Quem sabe faz ao vivo. Vai lá, Jean. Ah, pô, você sabe, você entende do bagulho. Confia, caramba. Confia. Ô, o que Confia, vocês pô. estão falando? Não tô entendendo nada. Safe do safe, pô. Dá aula aí, pô. Chegamos mais um vídeo de desafio, meu irmão. Mais Cara, isso daqui vai aparecer tudo na gravação depois. Aquele famoso salve pro YouTube, né? vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Oiê! Eu acho que caiu. Ai, meu Deus do céu. Ó, tô falando do meu celular agora. Quer dizer, fiz uma bridge, uma ponte, né? Blue screen? Que blue screen? Que blue screen? Deu blue screen aqui no meu? Não, cara. Simplesmente a net parou de funcionar, cara. Morreu tudo aqui. Deixa eu ver aqui o que eu estava fazendo. Eu não sei até onde eu fui. Agora eu vou tentar apresentar de novo aqui. Ai, meu Deus do céu. E vocês ficaram aí batendo boca aí, né? Espero que vocês estavam fazendo algo. A gente tava conversando sobre o assunto. Que bom. Então, tá bom. Não pode perder a oportunidade. Vocês estão vendo aí esse negócio aí que eu estou compartilhando de novo? Não?
E agora? Foi? Então tá, eu vou continuar a aula aqui, porque eu estou com 2 redes aqui em casa. A minha da NET está sem acesso. Legal, então vamos falar via Claro, que é a mesma coisa, a mesma empresa. Então tá bom, vamos lá. Aonde que eu parei? Eu estava falando no conflito. No conflito? É isso? Conflito construtivo? Tech Plus, melhor internet. Olha o Brunão fazendo propaganda. Os cara não, né, não perde, olha, não paga nada para fazer propaganda. Esse que é o problema maior. Né? Quer dizer, o Brasil inteiro, meus 300 milhões de assinantes, cara, que veem esse curso aqui, vão ver eu falar da Tech Plus, de Americana, que é a melhor provedora de internet. Só que esses caras nem pensam em fornecer a internet para mim, de grátis. Beleza. O Bruno, qualquer coisa, contata o Bruno. Depois você deixa o contato aí, Bruno. Né? O Bruno tem alguns concorrentes aí, né, Bruno? Mas beleza, vamos lá. Então é o seguinte, ó, a gente estava falando sobre os conflitos, né, que nem todo conflito é construtivo. Nos primeiros estágios da geração de ideias, o conflito é até prejudicial, tá? Porque ele não deixa as coisas evoluírem. Imagina, se começar a discutir antes de ouvir as ideias das pessoas, é complicado, né? E aquele cara que nem ideia queria dar, houve 2 negros brigando por causa de 2 ideias que não tem nada a ver. Mas, bom. Tá? Os participantes devem ser informados, tá, para conter o julgamento e evitar críticas. Legal. Então, dentro de um espírito desse, tá? A gente vai passar por o que a gente chama de momento de filtro e decisão. Ó, colhi todas as ideias, escutei tudo, todo mundo falou todas as besteiras que saíram do íntimo, de dentro do âmago da pessoa, tá? Sobre o assunto, né? Sobre o assunto, claro, né? E daí a gente vai ter que dar uma melhorada nesse negócio, né? E daí tem uma técnica, talvez, tá? Que a gente possa usar, né? Que é o Scamper. Parece bonitinho, né? Parece nome inglês, né? Mas o que é o Scamper? Tá? Scamper é substituir, combinar, adaptar, modificar, magnificar, minimificar, propor outros usos, eliminar e reverter ou rearranjar. Que maravilha, né, cara? É isso aí que a gente pode fazer. Usar essa técnica aqui, tá? O Scamper. Você vai pegar as ideias, né, e vai discutindo com o povo lá, né? O que você acha que é uma ideia que não está muito legal, né? O que o povo chega à conclusão que não está muito legal, você substituir por outra, tá? Combinar coisas, né? Às vezes um cara fala X, outro fala Y, mas daí você vê que dá para sair um W no meio daquilo, entendeu? Daí você junta as duas, combina. Adapta, né? Pô, briga de bar não dá, mas briga na sala de aula dá. Então vamos, em vez de fazer de briga, a gente pode fazer briga na sala de aula, né? Em vez de chamar briga, vamos substituir por debate, tá? Pô, mas é só semântica. Não é só semântica, porque briga fica muito feio. Então, pô, trocar briga de bar e adaptar por debate na sala de aula, pô, daí de repente o negócio muda de sentido, né? Magnificar alguma ideia que realmente é importante, tá? Minificar algumas, tá? Propor outros usos, eliminar coisas que a gente acha que de repente não vai ser legal para o joguinho, tá? Rearranjar as coisas, as ordens e tal, tá?
Bom, revisar o que a gente chama no cinema, o pessoal usa uma técnica muito parecida com essa. Aliás, tem um monte de coisa que eu vou trazer aqui para vocês que a gente utiliza no cinema e a gente adapta para utilizar no desenvolvimento de jogos. Tá? Uma delas é roteiro mesmo, né? Porque o roteiro, se a gente for fazer um roteiro conforme manda o figurino, a gente não vai fazer o jogo. E o jogo tem que ter um roteiro, né? A gente precisa prestar bastante atenção na narrativa. Tá? Olha lá. Ó, o Bruno deu uma ideia aqui, mudar a briga de bar para colocar simulador de truco. Beleza. Tá? Bom, antes da gente falar sobre para quem que a gente vai fazer os roteiros e tal, né? Eu acho que é importante, vamos colocar uma outra ideia aqui. Tem um cara, tá, que ele tem um livro que chama assim, ó, eu tô com a cola aqui do lado, tá? Então deixa eu pegar aqui, ó, The Art of Game Design, A Block of Senses, bonito, na página 42, tá? O cara colocou um negócio que eu acho que é importante e ele liga todas essas coisas que a gente está falando, tá? Para a gente fazer um jogo, para a gente produzir um jogo, tá? Opa, era para colar, né, filho? A gente tem que pensar na estética do jogo, como vai ser, como que vai, né? A gente tem que pensar também na história. Eu acho que hoje já os caras, no novo linguajar português, os caras já estão usando história igual para os dois, não é assim? Tá? Porque uma história é uma coisa que é contada, é uma ficção. E história, né, é uma coisa que aconteceu na realidade. Tá? Então, como a gente confunde tudo, na política a gente confunde tudo, né? Não sabe o que é história e não sabe o que é história, né? Mas, de qualquer maneira, acho que é a mesma coisa. Mas a gente tem que pensar na história, né? Então, o jogo, a gente tem que pensar na estética, a gente tem que pensar na história, tá? A gente tem que pensar na tecnologia que a gente vai utilizar e a gente também tem que pensar na mecânica. Ou seja, como que isso tudo vai acontecer. Só que, veja bem, todas as pessoas que vão estar envolvidas no projeto como um todo, isso, o PMI, lá, o Project Management Institute, já dizia, né, que você tem que envolver todos no seu projeto. Você tem que compor uma equipe em que todas as pessoas estão envolvidas. Então, o roteirista, tá, ele tem que estar envolvido com o cara que vai usar a tecnologia. Por quê? Tudo bem, o roteirista pode não entender nada de programação, JavaScript, tá? Mas ele tem que interagir com o cara que vai fazer a programação para que o negócio flua. Tá? Não adianta nada você fazer, tipo assim, não, eu vou bolar os personagens, vou bolar como que eles vão ser desenhados, vou criar os personagens, mas o roteirista não sabe o que você está fazendo. O negócio fica estranho, né? Daí você fala assim, não, eu pensei no jogo aqui, eu vou fazer o joguinho, depois eu contrato um roteirista aí para ele colocar lá o roteiro. Tá? Não é assim que funciona, né? Então, o que acontece? Essas áreas todas, elas têm que interagir umas com as outras, e essa interação, todas têm que acontecer e todas são importantes. Tá? E as flechinhas são dos dois lados, né? A gente tem que ter retorno, né, das ideias para acontecer. Então, isso daqui, cara, é muito discutido, tá?
tanto para jogos, quanto para televisão, quanto para cinema, que são modos, vamos dizer assim, de arte que podem ser comparados. Tá? E tá? Outra coisa que eu queria só reforçar, eu vou falar e depois eu passo para vocês escrito, porque eu escrevi aqui no meu papel de aula aqui, o que eu ia falar hoje, e daí eu estou com preguiça de escrever. Então, vocês entendem aí, tá? Já está quase acabando a aula, né? Ó, uma das coisas que eu vi aqui é que a história tem que estar junto com todas as etapas do jogo. A história tem que estar junto com todas as etapas do jogo. Tá? Então, primeiro, a história é o que vai cuidar do que a gente chama de enredo, que é a coisa mais importante que a gente viu e está vendo até agora. Né? Só que ela tem que interagir com o tipo de gráfico que a gente vai usar, se vai ser 2D, 3D, tá? Se a gente vai usar objetos sólidos ou objetos ocos para fazer a nossa renderização, tá? Para fazer as nossas translações técnicas dentro lá do jogo. É que a gente nem pensa nisso, a gente vê o personagem andando, você não sabe se o Mario ele é oco, não, se bem que ele é 2D, né? Vamos pensar no Mario 3D. Você não sabe se ele é oco ou se ele é sólido. Se ele for sólido, tá? O tempo que você vai usar de processamento para fazer o cálculo de movimentação dele num jogo é muito maior do que se ele for oco. E mais, se ele for oco, ele só tem a casca, a superfície. Tá? Então, como a gente vai trabalhar vetorialmente com o negócio, você vai trabalhar só com surfaces, né? Com malhas. Né? Então, a malha não tem espessura. Apesar de você ter a malha em 3D, porque tem profundidade, ela não tem o quarto elemento, que é a espessura. Tá? Então, é melhor, tua matriz fica menor. Se tua matriz ficar menor, os cálculos matriciais que você vai fazer para a translação de um ponto de um lugar para outro na tela vai ser muito menor. Tá? Por quê? Porque esse fato de eu ter essa informação já aumenta a minha matriz de translação. Tá? Bom, mas a gente, por enquanto, não vai pensar nisso. Tá? A gente está pensando só na parte mais importante aqui, né? A parte de tecnologia, o cara de tecnologia, que vai ser a gente mesmo, né? A gente vai saber lá para frente, tá? Depois, você tem que dar o foco na história, né? E, tipo assim, o que é o foco na história, no enredo? É saber quantos personagens vão ter o joguinho, né? Se a gente vai contar a história, qual que é a história dos personagens, né? Quais são os perfis que eles têm, perfil físico e perfil psicológico. Se ele vai ser mandão, se vai ser palhaço, se vai ser sério, se vai ser chato, se não vai. Tá? Isso tudo tem que estar envolvido. Qual o conflito que ele tem? Se ele vai ter conflito com outros personagens, conflitos internos, conflitos existenciais, conflitos mil, a gente pode... Por quê? Porque o conflito é que dá aquela pitadinha de ânimo e gosto para o enredo. Né? Então a gente tem que pensar nisso daí também. Depois que a gente deu o foco aí, né, isso vai dar um movimento para o enredo, vamos dizer assim. Daí a gente começa a pensar em trabalhar individualmente os personagens, as personagens, no rigor da língua. Né? Então vamos lá. Pô, personagem A, o que ele é? É um gordinho, menininho, idade de mais ou menos uns 12 anos, e gosta de comer amora, e adora fazer arte, aprontar com os outros.
Tá, personagem 1. Então a gente vai dar foco nesse personagem. Vamos desenvolver mais esse cara. Né? Vamos ver, mas por que ele é assim? Quem eram os pais dele? Pô, a gente pode chegar lá. Quem eram os avós dele? Como que ele nasceu? Como que ele viveu? Quais os problemas que ele teve? Ele estudou, não estudou? É burro, é inteligente? E aí? Né? Isso tudo é importante para o jogo. Tá? Porque ele vai interagir, sei lá, com uma princesa, tá? De 17 anos de idade, bonita, frondosa, na flor da adolescência, indo para a maturidade, que também tem seus conflitos. Também tem pai, tem mãe. Tá? E aí, como que vai ser a história dela? Né? Como que ela vai entrar na estética do jogo? Tá? Eu lembro já falei aqui, né, do Zelda, né, Ocarina do Tempo, não, aquele primeiro lá, Zelda Majora's Mask, que foi o terceiro. Ah, eu não lembro, porque é tanto jogo, cara, tá? A do Nintendo lá, o do 64 lá, não sei o que lá no tempo. Bom, o fato é o seguinte, tem o Link, né? Daí tem a princesa foi presa, ele foi escolhido lá, Ocarina of Time, eu não sei se é Ocarina of Time, eu acho que é Ocarina, aquele que ele toca Ocarina, que ele cresce, daí ele vai salvar a princesa. Cara, olha que história linda, maravilhosa. Cara, você pegar a história, então, Legend of Zelda, tá, beleza, mas não interessa. O fato é o seguinte, cara, pega a história desse joguinho, pega o enredo, pega os personagens, todos eles, até a fadinha, cara, tem uma história, é contada a história, os Deku Tree lá, cara, tudo tem história por trás disso, tudo tem enredo, né? O enredo pode ser chato, pode ser legal, mas isso influencia muito no jogo. E a gente precisa pensar nisso daí, tá? Depois que você pensou nos personagens, foco nos personagens, daí sim, você vai aqui estruturar a narrativa, né? A ordem com que as coisas acontecem, se vai ter sequência, se não vai, se vai ter sub-histórias, né? Por quê? Porque, de repente, o cara tá fazendo um negócio lá, de repente no jogo, mas ele resolve ir pro bar, brigar no bar. Tem bar também, então ele vai lá pro bar, vai brigar no bar, jogar truco, né? E você fala, pô, mas não tem nada a ver com a história principal, tá? A história principal é que ele tinha que salvar a princesa, né? Mas por que ele foi pro bar? Por que ele tá jogando? Não sei, você tá dando opção pro jogador, tá? Penetrar em outras sub-histórias, sub-enredos, entendeu? Que não afetam a linha principal, o roteiro principal, mas você está dando um escape para o cara na hora que está jogando, sei lá, de repente eu lembro do Gran Turismo, né? Pô, você estava disputando as coisas lá e de repente, pum, você fala assim, quer saber uma coisa? Eu vou treinar. Daí você para de fazer as disputas lá e vai treinar onde? Vou treinar numa pista, entro no meu carro, mexo na mecânica do carro, tudo tecnologia, né? Ajusto o meu carro, vejo, entendo como que eu vou fazer as manobras, não sei o que lá, como que eu vou usar os controles, né? Não mudou em nada lá a minha disputa, mas estou fazendo uma outra coisa. Isso é importante nos jogos, né? Por quê? Porque dá um escape o cara não está cansado, né? O que ele vai fazer? Eu vou pescar. Legal. Tem alguma coisa a ver com a história? Não. Qual que é a história do Ocarina of Time lá? Ele vai salvar a princesa. Tá, legal, mas e se ele não quiser? Ele vai nadar, ele vai pescar, sabe? Ele vai pegar aranha. Mas pegar aranha dá vida para ele. Legal, então vai coletar aranha, né? Procurar borboleta, caçar borboleta. Não sei, cara. Mas isso é interessante, né? Tá? Daí depois que você estruturou a narrativa e tal, né? Você vê que essas narrativas elas criam interesses, né?
outros interesses no jogador, no seu alvo, vamos dizer assim, tá? E daí você entra na parte dos argumentos, né? E tem um termo que os caras usam, eu não conheço muito bem isso daí, não, porque vocês sabem, né, gente? A gente não é profissional dessa área, infelizmente para vocês. Eu não sou profissional da área de jogos, né? Então, eu tenho outras experiências, né? Mas nessa área específica, eu estou longe do Gustavo, que é o cara de quem eu copio todas as transparências. O Gustavo, como eu falei para vocês, ele é doutor, né, em jogos, né? Então, o cara tem muito mais conhecimento e ele atua na área. Tem um termo que eles falam, que eles chamam de escatelamento ou escatelar, né? É você pegar o argumento, tá? E depois você faz várias cenas, tá? Sequenciais ou não, tá? Para, de uma certa maneira, desenvolver junto com o cara que está cuidando da tecnologia, como que ele vai fazer essas cenas, tá? E daí a gente chega no momento, tá? No momento crucial da nossa vida, tá? Que a gente pode conhecer um pouquinho de animação gráfica, tá? Aliás, eu vou pedir um trabalho para vocês. Eu estou vendo que vocês gostam de discutir, de ver isso daí. Eu vou depois... Eu estou no grupo, eu tenho um grupo aí com vocês, eu acho, né? Vocês me enfiaram no grupo do WhatsApp, né? No grupo do WhatsApp eu vou passar uma atividade para vocês, que é ver um filminho em inglês, tá? Que foi feito por um dos mais importantes animadores da Walt Disney Company, tá? Que obviamente ele é muito importante, o cara é muito, cara, picona o cara, só que eu não lembro o nome do maldito. Ah, mas tudo bem, faz parte. Vocês me respeitam pela idade, né? Porque a minha idade já está... Né, eu lembro das coisas, assim, com algumas lacunas, vamos dizer assim. E o nome do rapaz, né? Mas existem alguns conceitos de animação gráfica que, na realidade, foram observados, tá? Na vida humana. É uma observação, isso é uma ciência, tá? Que chamam, e quando você observa as coisas, né, e você pega essas observações, você ordena elas, você gera hipóteses, né? Tá? E essas hipóteses, quando elas vão sendo testadas e vão trazendo benefícios, você transforma isso daí em princípios e leis, tá? Então, a gente vai falar dos 12 princípios de animação gráfica, tá? Tem vários, tá, princípios, né? Mas, por exemplo, o trabalho é exatamente esse. Eu vou dar o vídeo do cara, né, de um dos caras aí que serviu de base, né, para adotar esses 12 princípios aqui. Inclusive, tem animações gráficas no vídeo, obviamente, né, se ele está falando de animação gráfica, ele mostra para você, né. Um dos princípios, né, que eu posso até mostrar aqui para vocês agora, por exemplo, quer dizer, não sei se eu vou conseguir mostrar nesses 9 minutos, mas vocês vão entender. Imagina o seguinte, eu tenho esse quadradinho aqui, né? Cara, no Blender, tá, eu já mostrei para os caras em computação gráfica, tá, uma animação que mostrava um quadradinho, cara. Eu fiz essa animação para os caras na aula, né? Eu desenhei o cubo e só com movimentações básicas, com transformações básicas no cubo, eu consegui dar uma emoção para o cubo, tá? Uma delas, né, que
que eles dizem é pegar esse quadradinho aqui, por exemplo, e fazer. Vamos imaginar que eu tenho aqui embaixo, eu tenho um chão, tá? Então, ó, eu tenho um chão. Ficou feio esse chão, né? Mas dá para vocês entenderem que é um chão, né? Então, vamos imaginar que eu queira esse quadradinho aqui, que ele seja um personagem, uma personagem, e que eu quero fazer ele pular de algum lugar. Ou, vamos começar aqui, ó. Tá? Que eu queira que ele pule, sei lá, para pegar alguma coisa em cima aqui, né? Quando ele for pular, ele vai fazer isso aqui, ó. Né? Cara, se eu animar isso daqui, ele pulando desse jeito que eu estou fazendo aqui, cara, ele fica chato pra caramba esse tipo de movimento. Ele não tem uma naturalidade. Por quê? Porque toda gente, quando a gente vai pular, a gente pega impulso. Então, esse quadradinho aqui, se ele pegasse impulso, seria melhor. Só que quando ele abaixa para pegar impulso, o volume dele tem que se manter. Tá? Então, você pode ver que todo carinha, quando vai pular, ele dá uma abaixadinha. Isso é um princípio. Tá? E daí, quando ele pula, tá? Ele dá uma esticadinha. Tá? E daí ele pula. Quando ele vai pulando, ele fica do tamanho normal. Quando ele chega lá em cima, tá? Ele... Ah, detalhe, o movimento também, né? O movimento não pode ser contínuo, né? Por quê? Porque a gravidade puxa o cara para baixo. Então ele tem que dar uma achatadinha, né? Uma largadinha, né? Que eles chamam de stretch, né? Daí ele tem que dar uma esticadinha, daí ele pula. Quando ele vai chegando aqui, o movimento vai diminuindo, que aquele... Quem já fez animação chama isso daí de easy é de macio, né? Easy, fácil, tá? Easy in e easy out, né? Você dá uma diminuição no gráfico do movimento, né? No gráfico de velocidade para ele ir parando e voltar, e daí quando ele cai no chão de novo, ele dá uma esticadinha aqui e volta. Cara, esse filme que eu vou passar para vocês, ele tá em inglês, mas tem legenda, tá? No YouTube vocês vão ver isso daí, tá? E eu gostaria que vocês me fizessem um breve resumo desses 12 princípios, tá? Para me entregar. Vale nota. Vocês podem pesquisar no Wikipédia também, no site do www.zemoleza.com.br. Também tem, né, para alunos mais preguiçosos, assim. Tá, por quê? Porque a gente não pode falar de jogo sem a gente entender de animação gráfica. Tá? Eu vou passar dois, então. Vou passar de um outro cara que eu vi também, né? Que ele explica esses princípios em português. Tá? O que ele fez? É um cara que trabalha com isso, tá? Ele assistiu o filminho, que é a base, né, vamos dizer assim, o filme que eu vou passar para vocês, que é a base do negócio, que foi baseado numa explicação, talvez, do próprio cara que fez isso, que eu não lembro o nome, que escreveu o livro. Eu posso até passar o nome do livro. Não é esse The Art of Game Design, tá? É um outro livro, grandão, grossão, assim. É da Disney, cara. Aliás, eu adoro as coisas da Disney, né? E eles são ferrásticos em animação gráfica para desenho animado, né? E a gente vai fazer jogos. Tá, mas para fazer jogos, se a gente souber os princípios básicos de animação gráfica, tanto faz a gente usar animação gráfica para o desenho do que usar a animação gráfica para os nossos queridos jogos digitais. Tá? E a gente vai ver que esses princípios, eles servem tanto para coisas em 2D, tá?
quanto em 3D. Cara, esses são princípios, não é porque é começo, né? É porque foram estudados, né? Tiveram hipóteses a respeito deles, tá? E eles experimentaram, testaram e chegaram à conclusão de que é que nem cloroquina, né? A gente não tem comprovação. Claro, não tem comprovação porque não tem estudo, ninguém deixa estudar. Se estudar, daí vai ter comprovação, né? Não adianta você proibir o cara de aplicar esse protocolo porque não tem comprovação, que nem vacina. Vacina também não tem comprovação, né? Daí o que a gente pede para os caras fazerem? Bom, aplica em um grupo, estuda, vê. Não é assim que a ciência funciona? E aqui, gente, a gente também está lidando com ciência, por incrível que pareça, tá? Tudo que a gente vai fazer aqui é científico, tá? E daí, bom, então eu vou passar isso daqui no grupo. Depois alguém, por gentileza, aí, chega lá no grupo e fala assim, animação gráfica, que vocês colocaram o nome lá, que eu não sei, que tem um monte de coisa. Cezão, animação gráfica hoje. Pode passar lá, que daí eu passo para vocês o link do YouTube para vocês verem isso daí. E depois, é óbvio, eu vou lá no portal da FAM, no nosso portal, né? E daí eu vou colocar lá uma data lá para vocês entregarem. Pode ser um arquivinho Word com os 12 princípios, uma explicação muito breve deles, né? Como se fosse uma pesquisinha. Mas é bom porque ajuda na nota, essas coisinhas. É bom fazer, tá? Porque a gente vai aprendendo coisas a mais, tá? Beleza? Então tá bom. Moçada, a aula de hoje, infelizmente, desculpa aí o nosso nossa interpere. Não. Desculpa aí porque eu caí. A rede caiu, né? E eu tô sem rede aqui. Ó, a minha rede está sem acesso à internet. Então, eu estou usando meus celulares aqui, o Edson Celulares, para fazer a continuação da aula. Então, eu vou parar de gravar. Não esqueça de ir lá no meu canal, de indicar o meu canal para eu ficar rico, entendeu? Né? Nossa, eu entrei no grupo da minha empresa lá, minha ex-empresa, cara. Cara, tem 5.000 pessoas no grupo, cara. Eu falei assim, vai lá, assina o meu canal lá, moçada. Né, eu consegui uns 40 assinantes já. De grátis, né, cara? É só dar um clique lá, não precisa ver nada, não. Só dar um clique lá, que daí quando eu passar de 1.000, daí eu posso pleitear lá no YouTube, lá, monetização. Daí eu vou ganhar dinheiro, daí eu vou ficar rico, cara. Limite... Pergunta do Bruno, se o resumo tem que ter limite ou não precisa. Cara, não precisa, cara. O que eu quero é o seguinte, faça uma pesquisa sobre isso. Aprenda. O fato de você entregar o papel para mim só vai me dar a entender que você aprendeu, que você fez a pesquisa, se interessou por aquilo. Não adianta você pedir para o outro fazer para você e passar para você. Tá? Vou passar no grupo o filme certinho. Fica tranquilo. Tranquilo. Beleza? O filme, o link pro cara. Daí você vai ver o filme, depois você se inscreve se você quiser no canal do cara, mas também vem e se inscreve no meu, dá joinha no meu e tal. Entendeu? Né? Uma mão lava a outra e 2 mãos dá um clique. Beleza. Valeu, moçada. Eu vou só parar aqui, mas eu vou ficar um pouquinho na aula ainda. É que agora, para parar a gravação, tem duas etapas.